pelo exercício 7 que está colocado no ecrã e que se trata de um edifício de betão armado com algumas características especiais. Tem um muro de cave, tem uma laje de fundação, tem uma caixa de elevadores, tem varandas curvas, tem varandas de canto, portanto tem vários elementos, várias tipologias estruturais que serão interessantes de fazer neste início de segundo dia. Os dados para a realização do exercício encontram-se aqui disponíveis neste slide. Vamos utilizar o regulamento do REBAP-RSA, vamos calcular a estrutura com betão C3037 e aço A500, a fundação com materiais diferentes, C2530 e aço A500. Vamos utilizar a zona sísmica, vamos trabalhar com a zona sísmica C, análise dinâmica. O tipo de terreno serão os solos coerentes, portanto, tipo de terreno 2. Iremos ter um pré-dimensionamento baseado nas indicações que aqui estão, vigas 25 por 40, pilares 25 por 50 ou 50 por 25, conforme a orientação. Paredes e muros de caves com espessuras de 25 cm. Um piso enterrado mais 6 pisos elevados, todos com 3 metros de altura entre face de piso a face de piso. Caixa de elevador da cota menos 300 até à cota 1920, ou seja, 1,20 m acima do último piso. Teremos também aqui as características do terreno já indicadas, portanto, uma tensão de resistência de segurança do terreno de 0,300 MPa. Sapatas do tipo 1, vamos utilizar apoios encastrados e na laje de fundação vamos utilizar as molas que aqui estão indicadas. Ao nível de ações que se vão colocar na estrutura, de referir o aspecto de considerarmos as paredes exteriores com 10 kN por metro linear, considerarmos também ações superficiais em laje, do tipo hipótese de carga permanente com 3 kN por metro quadrado e sobrecarga de 2 kN por metro quadrado, tratar-se de um edifício de habitação. E também a possibilidade de vermos passo por passo como é que se resolve o exercício nos slides que se vão mostrar de seguida. Ora bem, então vamos começar por abrir aqui o programa Tricalc e criar um novo exercício, neste caso o exercício número 7. Para o efeito vou a fecheiro, novo. Vou escrever aqui curso exercício 07. Vamos trabalhar em milímetros. E vamos então começar por definir as preferências de trabalho, nomeadamente a nível daquilo que é o regulamento que vamos utilizar, o REBAP e o RSA. E para o efeito, vamos então aqui regressar ao Tricalc, ir a fecheiro, preferências, escolher o regulamento que pretendemos, cá está, RSA REBAP, e ativar a opção de utilizar a nomenclatura do Eurocódigo 2. A nível de armaduras, vamos também escolher a possibilidade de trabalhar com as armaduras que aqui estão indicadas, desativando os diâmetros de 4 mm, 5 mm e os de 14 mm, que não iremos necessitar. A nível de unidades de trabalho, vamos trabalhar com as unidades do Sistema Internacional e, portanto, são estas as preferências iniciais para trabalhar. A nível dos materiais, vamos também desde já definir que para todos os elementos da estrutura iríamos necessitar do C3037 aço A500, exceto para a questão das sapatas e lintéis de fundação, em que vamos trabalhar com um C2530, vamos aqui confirmar quais seriam essas situações, C2530 e aço A500. E, portanto, confirmando aqui no PowerPoint, C2530, aço A500, estariam os materiais também já corretamente definidos. E vamos então começar o nosso exercício. Para o efeito, eu vou
então seguir os passos que vão sendo apresentados aqui no ecrã. Vamos então começar por utilizar a nossa função já conhecida, de rede geométrica, para lançar o piso zero. E portanto vamos lançar os vãos que aqui estão representados, são 5 vãos segundo x e 4 vãos segundo a z, e temos aqui a representação do valor desses vãos, portanto 4 metros, 5 metros e meio, 4 metros, 5 metros e meio e 4 metros, para ser fácil de fixar e podermos então definir logo estes vãos todos de uma vez na caixa ideal. Na outra direção, 4, 3,5, 5 e 4. Vamos então chamar no programa Tricalc a nossa função de rede geométrica, 4 metros, 5 metros e meio, 4 metros, 5 metros e meio novamente e 4 metros. Os 5 vãos segundo x. Em y não vamos colocar nada, portanto vamos fazer uma planta tipo, portanto não vamos ter aqui uma altura como fizemos das outras vezes nos pórticos, vamos deixar o y em branco. E em z vamos colocar então os vãos de 4 metros, 3 metros e meio, 5 metros e 4 metros. Ao contrário daquilo que fizemos nos pórticos, não vamos introduzir aqui nós encastrados, porque é um piso tipo, é o piso da cota zero. Vamos pedir sim para criar as vigas nestes alinhamentos, okay? E os nós vão continuar ligações rígidas, embora nós possamos sempre, como sabem, no Tricalc mudar o tipo de ligação entre as barras para elástica, articulada, para aquilo que quisermos. E vamos então clicar em sim e dar origem, portanto, aqui ao nosso piso tipo. Vou inclusive aumentar aqui a representação dos textos para que possam ver melhor a numeração das barras e dos nós do nosso modelo. E aqui temos então os 5 vãos segundo x e os 4 vãos segundo z representados. Se olharmos para aquilo que é o que vem no nosso PowerPoint representado, temos aqui uma particularidade que é criar uma abertura para a caixa de elevadores com a função geometria barra dividir à distância de 2 a 2 metros dos nós 21 e 22. Okay? Portanto, iremos criar a 2 metros do nó 21 e a 2 metros do nó 22 uma divisão nas barras para criar depois aqui a zona da abertura dos elevadores. Vamos então regressar ao Tricalc e fazer exatamente essa função, geometria barra, dividir à distância. Aqui está a função. Vamos fazer um zoom, clicar aqui na barra 36 e dizer que quer dividir a barra 36 a 2 metros do nó 21. E cá está a divisão já efetuada. Também aqui clicar na barra 40 e dizer que quer dividir a 2 metros do nó 22. E agora, para delimitar a abertura, vou colocar então aqui uma barra por 2 nós, que vai desde aqui até aqui. E, portanto, tenho ali aquela abertura delimitada. Regressando ao nosso PowerPoint, temos então o nosso segundo passo a realizar, que é a definição das fundações. Ora bem, para criarmos os pilares até à fundação, nós vamos ter necessidade de utilizar a função de geometria nó translação menos 3 metros para criar os pilares. Depois iremos necessitar de introduzir apoios nas fundações, muros a toda a volta da fundação, paredes resistentes para a caixa de elevador, estas 3 paredes que aqui estão, introduzir sapatas isoladas e introduzir as vigas de equilíbrio, bem como uma laje de fundação como fundação do nosso núcleo rígido. E finalmente terminar este passo eliminando os pilares que estão dentro da parede. Ora bem, o procedimento é bastante simples, como está aqui indicado, então vamos avançar com ele no Tricalc. Primeiro passo, fazer então geometria nó translação, realizar uma translação na vertical de menos 3 metros para criar a nossa cave. Só queremos uma cópia e não queremos copiar as barras, queremos só criar os pilares na translação destes nós que aqui estão. E portanto vou fazer translação, abrir uma janela para selecionar todo o piso que aqui está e aqui estão então os pilares criados para a cota
menos 300. Se viermos aqui à janela flutuante que nos permite selecionar os vários pisos existentes até ao momento, eu posso clicar aqui na cota menos 300 e visualizar os nós que já estão na cota menos 300. Se vier aqui ao filtro de visualização, outra janela flutuante que está aqui sempre do lado esquerdo, posso também pedir para ver os pilares que arrancam da cota. E, portanto, ficar aqui com a visualização também dos pilares. Vou diminuir um pouco os textos, já estão um bocadinho grandes aqui a representação dos textos das secções. E, portanto, tenho agora necessidade de definir aqui os meus apoios para a estrutura. No enunciado falava-se em apoios encastrados, portanto é isso que nós vamos fazer. Vamos ao menu de geometria, uma vez que estamos na fase de definição de geometria, e vamos procurar o objeto ou elemento estrutural apoio, cá está aqui apoio, e definir que queremos os apoios encastrados. Clicamos em si, utilizando a tecla Shift e a roda do rato, procuramos uma perspectiva que se adequa àquilo que eu quero fazer, vou autocentrar a imagem e vou atribuir apoios encastrados à base destes pilares todos que aqui estão colocados. E com isso tínhamos então introduzido os encastramentos em todos os pilares que aqui estão. Ora bem, seguidamente temos de introduzir sapatas isoladas, muros de cave e vigas de equilíbrio aqui nesta zona. Então vamos começar exatamente pelos muros de cave. No Tricalc, fazendo essa introdução. Geometria, muro de cave, função de introdução do muro de cave. A introdução do muro de cave é extremamente simples. Basta indicarmos 3 nós não colineares. 2 dos nós devem definir a altura do muro de cave e o terceiro nó a extensão do muro de cave. Seguidamente vai aparecer a caixa de diálogo que nos permite indicar as características desse muro de cave. Como foi indicado no enunciado, vamos utilizar 25 cm de espessura. O nome do muro, vamos chamar a este o muro 01. O posicionamento do muro, vou querê-lo centrado em relação aos nós que utilizei. E é um muro de cave, é um muro apoiado na estrutura, embora pudesse também, no programa Trical, calcular muros isolados, ou seja, muros em consola. Mas neste caso, trata-se de um muro apoiado na estrutura, portanto eu vou escolher a opção muros de cave. Não vou colocar alturas mínimas para sapata, se não quiser, e posso pedir também para colocar uma ponteira com um comprimento mínimo que eu indique na sapata. Vamos, por exemplo, aqui definir 50 cm de ponteira e já agora, a nível de altura mínima, até vamos aqui colocar, por exemplo, que queremos 80 cm de altura mínima na sapata. E mandar criar o muro de cave. E cá está o andamento do muro de cave e aparecem já ali os impulsos dos terrenos que estão definidos em cálculo muros de cave e que depois nós iremos mudar antes de realizar o cálculo da estrutura. Okay? Ora bem, agora teria que fazer o mesmo para todos os outros muros que faltam introduzir e, portanto, é repetir a operação. Geometria, muro de cave, introduzir muro de cave e contenção e 3 nós não colineares em que 2 deles definem a altura e o terceiro a extensão do muro de cave. O programa guardou em memória todos os dados que eu introduzi, portanto só tenho que introduzir agora o nome. Muro 2, repetir a operação para o muro 3 e repetir a operação para o muro 4. E, portanto, temos aqui os nossos muros de cave introduzidos. Já agora vou rebater o plano de trabalho e vou introduzir também as sapatas isoladas. Geometria, sapata, introduzir isolada, abrir uma janela de seleção com o botão direito do rato e cá está a representação das sapatas que foram introduzidas. De referir que esta zona vai ser a zona da caixa de elevadores e, portanto, não vai ter sapatas. Portanto, há que eliminar estas 4. Portanto, seguindo a mnemónica que eu ontem repeti várias vezes, estamos a tratar da parte de geometria, vamos ao menu de geometria, queremos intervir sobre o elemento sapata, vamos ao elemento sapata e depois há de haver aqui meia dúzia de funções e uma delas há de se adequar àquilo que eu quero fazer, neste caso, eliminar sapatas.
E, portanto, vou eliminar estas 4 sapatas que aqui estão. As vigas de equilíbrio ou lintéis de fundação, vem-se aqui a geometria, lintel, por 2 nós, introduzimos esses lintéis, clicando, por exemplo, de uma extremidade à outra, aqui do nosso edifício, se tivermos a certeza que estes elementos estão todos alinhados. Só assim o programa vai reconhecer os apoios intermédios e dividir o lintel em vários troços. Vamos aqui colocar mais alguns lintéis. E, portanto, neste momento tínhamos já o nosso muro de cave, as nossas sapatas isoladas e as nossas vigas de equilíbrio introduzidas. Se formos verificar no nosso PowerPoint, aqui é o nosso PowerPoint, portanto, a parte dos muros de cave, a parte das sapatas e a parte dos lintéis já estão de acordo com aquilo que está aqui representado. Falta-nos então tratar a questão da caixa de elevadores. Temos que introduzir aqui as paredes resistentes, são 3 paredes resistentes, e temos que introduzir uma laje de fundação. Vamos então partir para essa sequência. A introdução das paredes resistentes realiza-se também de uma forma bastante simples. Basta vir ao menu de geometria, escolher o elemento parede resistente, selecionar a função introduzir e agora poderia dar 3 nós, tal e qual como fiz com o muro de cave, em que 2 definissem o comprimento da parede e o terceiro à altura da parede, mas neste caso eu vou aproveitar para lançar a parede já até ao último piso e portanto vou fazer uma operação um pouco diferente. Vou clicar somente em 2 nós, os nós que definem o comprimento da parede, depois vou carregar na tecla Escape, de modo a que me apareça a caixa com as características da parede resistente. E então o que acontece é que, como eu não dei o terceiro ponto, a cota superior da parede não está preenchida. E portanto eu posso chegar aqui e escrever, como estava no enunciado, 1920 é a cota superior desta minha parede resistente. Já agora indicar que isto é a cota menos 1 e que o nome da parede vai ser a parede A. Vamos indicar também que a parede não vai ter sapata, vai ter uma laje de fundação por baixo, portanto desativar aqui a sapata. E nas propriedades da parede vamos escolher então uma parede de betão, colocar a espessura de 25 cm tal e qual como estava definido no enunciado e portanto ficamos aqui com uma parede de betão com 25 cm de espessura. Podíamos também modificar alguns fatores de rigidez plano horizontal ou a flexão em X e Y, de modo a que no cálculo não fosse tomada a rigidez total da caixa de elevadores e assim a ação sísmica fosse distribuída não só ou não tanto para a caixa de elevadores, mas também mais para os pilares. Ora bem, vamos então aceitar estas características e vamos agora definir as cotas das paredes. Para o efeito eu vou indicar que tenho uma cota de 3 metros até à cota 0, depois até à cota 300, até à cota 600, até à cota 900, 1200, 1500, 1800 e finalmente a cota 1920, portanto mais 1,20 m. Okay? Se as cotas fossem todas iguais, bastaria dar aqui o número de alturas. Neste caso não são, porque existe um troço lá em cima de 1,20 m. E portanto aceitar e pedir para criar a parede resistente. Cá está a nossa parede já criada. E agora fazer o mesmo, clicando aqui e aqui, tecla de Escape. Os dados ficaram todos guardados em memória e, portanto, eu só tenho que mudar o nome da parede, neste caso para a parede B. E, finalmente, a parede C. Okay? Entretanto, eu reparei que deixei aqui os apoios encastrados. Como eu vou ter uma laje de fundação por baixo, a parede não pode ter qualquer restrição ao seu movimento. E, portanto, o apoio terá que ser livre. Vamos colocar aqui essa situação já nesta parede e mandar criar. E reparem que o fundo da parede já não aparece tão escuro como nestas duas paredes anteriores. Isto porque retiramos exatamente o tal apoio de encastramento. Para corrigir as paredes anteriores, é voltar ao menu de geometria, voltar ao elemento de paredes resistentes e escolher a função modificar. Clicamos na parede e mudamos aqui os apoios para livre. Okay. Corrigida aquela parede, fazemos a mesma operação
nesta parede que aqui está. E portanto, aqui temos a nossa parede resistente, a nossa caixa de elevadores, o nosso núcleo rígido introduzido. De referir que este núcleo rígido vai estar sobre uma laje de fundação e, portanto, vamos introduzir essa mesma laje de fundação. Vamos ao menu de geometria, procuramos o elemento laje de fundação, introduzir fundação. Definimos o nome que queremos para a laje, definimos as cargas que queremos utilizar na laje de fundação, neste caso vamos colocar aqui umas cargas bastante pequenas. Indicamos se existem vigas no contorno da laje, neste caso não vão existir, portanto vou escolher aqui viga de laje fictícia. A discretização dessa mesma laje, okay? Vamos aqui colocar uma discretização de 1 metro por 1 metro, para o cálculo depois ser mais rápido, e a espessura dessa mesma laje. Vamos utilizar aqui 80 cm de espessura para a laje de fundação. E introduzir. Ora, eu não tenho valores exatos nem DWG por baixo para me servir de referência, portanto eu vou desenhar a sentimento aqui a nossa laje de fundação, utilizando o botão direito do rato para capturar pontos do espaço. Okay? Vamos então desenhar aqui o contorno da nossa laje de fundação. Quando terminamos o contorno, carregamos na tecla Escape e depois damos a direção do eixo X+, para fazer a discretização dessa mesma laje de fundação. E cá está a nossa caixa de elevadores. No enunciado era pedido também para eliminar os pilares da caixa de elevadores. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos aqui a geometria, barra, eliminar este pilar, este e este. E portanto desapareceram os 4 pilares. Já agora, uma laje de fundação apoia sobre molas, portanto não podem existir lá dentro restrições ao seu deslocamento e portanto estes nós têm que passar, estes apoios têm que passar para livres e portanto vamos a geometria, apoio, escolher a opção de apoio livre e atribuir a estes 4 nós essa condição de apoio livre. Okay? Entretanto vou pedir aqui um pré-dimensionamento automático. O programa diz-me para renumerar a estrutura, que eu eliminei ali os pilares, renumerar, reordenar e então pedir um pré-dimensionamento automático, só para ficarmos com volume nas peças e podermos ver a renderização já da nossa fundação. Ora, se compararmos aquilo que fizemos até agora com o nosso PowerPoint, vemos que cumprimos o objetivo que estava aqui assinalado, que era fazer a translação de 3 metros para baixo para criar os pilares, introduzir os apoios encastrados, introduzir os muros de cave, fizemos os muros de cave dando 3 pontos, introduzir as paredes, também o fizemos, dando 2 pontos e depois fazendo a discretização em altura dessas paredes resistentes, introduzir as chapatas, tal qual como fizemos nos pórticos ontem e fizemos hoje, as vigas de equilíbrio, e introduzimos uma laje de fundação com 80 cm. Depois eliminámos os pilares dentro das paredes resistentes. Portanto, passo 2 do nosso exercício 7 ficava assim concluído. Seguidamente, então, tínhamos o passo 3, que é a definição da laje do piso 0. Okay? Para fazermos a laje do piso 0, nós temos a possibilidade de, então, introduzir uma laje maciça na cota 0. Esta laje que aqui está. Temos também a necessidade de fazer a translação dos nós para criar um nível de pilares para a cota 300. É o que aqui está representado nesta caixa de diálogo aqui ao lado. Depois vamos posicionar os pilares, portanto trabalhar mais a sério a função de posicionamento de pilares, relativamente àquilo que fizemos ontem nos nossos exercícios, e vamos introduzir as ações das paredes exteriores. Portanto, temos aqui uma série de situações e temos também a necessidade de atribuir secções a vigas e pilares. De referir que as secções que se vão atribuir a vigas e pilares, de acordo com o enunciado inicial, são vigas de 25 por 40 e são pilares de 25
por 50 ou 50 por 25, de acordo com o alinhamento que seja escolhido. Então vamos iniciar o procedimento definido aqui neste nosso terceiro passo. Vamos começar por criar a nossa laje maciça. Ora bem, vou movimentar-me para a cota 0, para trabalhar na cota 0. Cá estão as minhas vigas aqui representadas, cá está a minha caixa de elevadores e, portanto, eu vou fazer a introdução de uma laje maciça. Introduzir, laje maciça, introduzir maciça. Vamos introduzir a laje maciça M1. Vamos introduzir as cargas que estavam no enunciado, 3 de carga permanente, 2 de sobrecarga. Vamos indicar que as vigas do contorno, que são vigas que estão sobre os muros de cave, são de ficha pré-definida, para ele não ter que calcular armaduras para elas, porque elas na realidade não existem. E vou escolher uma viga qualquer de 25 por 25, uma vez que o muro de cave tem 25 de espessura. Vou indicar que a discretização da laje maciça vai ser de metro a metro, para agilizar o tempo de cálculo, uma vez que se trata de um exercício académico. E vou colocar na espessura da laje maciça 15 cm. O posicionamento das vigas do contorno, das vigas periféricas, centradas. E, portanto, introduzir a minha laje maciça. Para introduzir a laje maciça, já ontem o fizemos num dos exercícios, é dar o contorno da laje. E agora, uma novidade relativamente àquilo que ensinámos ontem. Ontem nunca houve a necessidade de introduzir aberturas nas lajes. Hoje vamos fazer a introdução de aberturas nas lajes, nomeadamente aqui na caixa de elevadores. Então, eu dou o contorno da laje e depois, na sequência, dou em sentido anti-horário todas as aberturas que existam na laje. E é o que eu vou fazer aqui então. Em sentido anti-horário, vou clicar nos nós que definem o contorno desta abertura. Eu poderia fazer esta abertura a posteriori. Existem funções de geometria lajes maciças introduzir abertura que permitiriam fazer a priori, mas se puder fazer logo na primeira operação, melhor. Agora que já defini todos os contornos, quer o da laje, quer o das aberturas, carrego na tecla Escape e dou a direção do eixo X+, para indicar a discretização a adotar para esta laje. E, portanto, cá temos a nossa laje e vejam que ele reconheceu logo ali a abertura e, portanto, já não necessito de ir fazer aquela operação de introdução de abertura. Ora bem, como é solicitado no exercício, as vigas têm que ter 25 por 40. Então eu vou aproveitar para fazer aqui a introdução da secção das vigas. Em secções, definir secções, escrever aqui o código do botão, escrever 25, x minúsculo 40, portanto a secção de 25 por 40, e atribuir a todas as vigas que estão neste piso, tendo em atenção que as vigas periféricas são diferentes. Okay? E portanto eu vou escolher este alinhamento, vou escolher este alinhamento, vou escolher este alinhamento e este. Agora nesta direção, nesta direção, nesta direção e falta evidentemente esta que aqui está. Portanto, cá estão vigas de 25 por 40 aqui atribuídas, mas as periféricas mantiveram-se com a tal ficha de 25 por 25 que tínhamos referido há pouco. Ainda na sequência daquilo que é pedido para esta cota, temos que criar os pilares e, portanto, vou fazer a função de geometria, nó translação, para fazer pilares com 3 metros de altura, só um piso, e, portanto, criar barras ativado para fazer, então, os nossos pilares. Há aqui uma particularidade, eu vou voltar atrás, vou cancelar a função e voltar atrás. Os pilares só devem ser criados onde já existem pilares. Portanto, não me interessa que apareçam agora pilares nestes nós que aqui estão da caixa de elevadores. Okay? Por isso, vou ativar esta opção só se existem pilares, que é para não crescerem pilares aqui nestes nós. Okay? Translação, abrir uma janela e, portanto, cá estão os pilares que crescem da cota 0 para a cota 300.
Era também solicitado a introdução da ação da parede exterior com o valor de 10 kN por metro linear. Então vamos a ações, definir. É uma ação sobre planos, sobre uma laje, e é uma ação contínua. Vamos então aqui definir 10 kN, carga gravítica, Y a atuar para baixo e tipo de carga permanente. E introduzir. Então clico no nó inicial e no nó final deste alinhamento, no nó inicial e no nó final deste alinhamento, e fazemos o mesmo com o resto do contorno da laje. E aqui tínhamos então introduzida a carga das paredes exteriores. Okay. Regressemos ao nosso PowerPoint. E então cá temos já os pilares aqui representados. Okay. Temos aqui também o núcleo de elevadores sem os pilares representados. As secções já atribuídas. E nós aí temos que ainda resolver a questão das secções dos pilares, que ainda não estão com os 25 por 50. E também reparar que o piso é recuado. Portanto, nem todo o piso tem os tais pilares. E, portanto, os pilares desta fachada e desta fachada vão deixar de existir. Então, vamos aplicar essa modificação ao nosso modelo. Geometria, barra, eliminar este pilar, este. Portanto, modificar a geometria do nosso piso. E, portanto, ficar só com estes pilares centrais. Ainda no nosso enunciado, temos então aqui a indicação das secções que são para utilizar em cada um dos pilares. Reparem que temos aqui secções de 25 por 50 com este alinhamento, aqui, aqui, aqui e aqui. Okay? Portanto, são todos eles com a mesma orientação. Então, vamos fazer a introdução exatamente dessa secção no nosso modelo estrutural. Secções, definir secção, em vez de ser 25 por 40 é 25 por 50 e vamos atribuir aos pilares. Para esse efeito eu vou aqui ao filtro de visualização e vou desativar a representação das vigas, inclusive a representação das lajes, e vou pedir para ver a estrutura toda de cima a baixo e assim consigo facilmente selecionar todos os pilares e atribuir-lhes as secções que pretendo. Cá está a secção de 25 por 50 atribuída. Okay. Vou repor os filtros de visualização para não me esquecer, vigas e lajes aqui representadas, e vou voltar à minha cota de trabalho, que é neste caso a cota 0. Cá estão os pilares com 25 por 50 aqui representados. Vou aproveitar para renumerar a estrutura, reordenar e verificar a geometria para que as barras sejam convertidas em vigas de laje, tal e qual como comentámos ontem. Já está convertidas. Embora tenhamos aqui de mudar depois as secções, mas vamos deixar isso para a parte de verificação de geometria. E vamos novamente pedir para verificar a geometria. E, portanto, os erros que agora aparecem é só a necessidade de renumerar a estrutura. Já agora aproveito para reordenar a estrutura. E se formos verificar a geometria, apenas dois erros que aqui estão e que vamos resolver na parte final do nosso modelo. Portanto, cá estão as nossas secções de 25 por 50 aqui representadas. Okay? Voltando ao nosso enunciado, havia que realizar um posicionamento de pilares. Ora bem, o que é este posicionamento de pilares? Vamos então analisar o nosso modelo com mais cuidado.
Ora bem, nós tínhamos um piso 0, que aqui está representado, em que só sobe esta parte da estrutura. E, portanto, se nós repararmos, ao posicionarmos um pilar de 25 por 50, ele sai fora do perímetro do edifício. Esta parte que aqui está sai fora do perímetro do edifício. Então nós temos que o posicionar para dentro. E é aí que vão entrar as funções de geometria barra posicionamento que referimos durante alguns exercícios de ontem. Então eu vou a geometria barra posicionamento e agora vou analisar a situação deste pilar que aqui está, este caso concreto. Ora bem, ele tem a mesma largura da viga, aí não temos problemas, não sai para fora. O que sai para fora é ali aquela extensão que eu tive a mostrar, a extensão do pilar do lado direito. Ora, se a viga que aqui está tem 25 cm e se o pilar tem 25 cm para fora, a viga ali só terá 12,5. Portanto, teremos que fazer um posicionamento a 12,5 da face. Okay? Eu vou voltar a explicar. Nós temos aqui um pilar que tem 50, portanto, de eixo para fora sai 25 cm. Temos aqui uma viga que tem 25 de largura, de eixo para fora sai 12,5. Portanto, entre os 12,5 da viga e os 25 do pilar, há uma diferença de 12,5, que é essa diferença que nós temos que resolver. Então vamos fazer atribuir. Eu vou abrir aqui um zoom e reparem que o pilar fica logo alinhado à primeira. De qualquer modo, se não ficasse à primeira, com o botão direito do rato procurava todas as opções possíveis. Okay? Mas o que nós queremos é este. E, portanto, o ponto fixo de posicionamento passa a ser este ponto vermelho. Mesmo que esta secção eu chegue à conclusão de que ela não é suficiente e que eu preciso, por exemplo, de uma secção de 30 por 60 ou algo assim, ela vai crescer sempre daqui para ali. Nunca vai passar deste ponto que eu estabeleci aqui a vermelho. E, portanto, isso garante-me coerência com a minha arquitetura. Evidentemente, nós temos que fazer isto também para os outros pilares que estão aqui na periferia. E, portanto, eu vou outra vez a geometria, barra, posicionamento, cá estão os 12,5 e fazer o mesmo com este pilar, já lá está no sítio, fazer o mesmo com este pilar, já lá está no sítio, fazer o mesmo com aquele, já está colocado no sítio. E agora aqui fazer o mesmo. Reparem que ele fugiu para aquele lado, não é isso que me interessa, portanto vou clicar com o botão direito do rato e procurar a posição que me interessa, que é esta. E agora fazer o mesmo aqui. Podem-me perguntar porque é que eu não faço uma seleção múltipla de posicionamento. Porque corria o risco de posicionar também algum outro elemento da estrutura. Por acaso aqui são vigas de laje, isso não iria acontecer porque nós estamos numa função de barra, mas fica a exemplificação passo por passo, mas também poderia fazer isto, que é atribuir o posicionamento e agora chegava aqui, selecionava os três pilares e fazia o posicionamento para os três pilares ao mesmo tempo. Portanto, de uma forma ou de outra, podemos fazer o posicionamento dos pilares. Só o podemos fazer porque o que aqui está já é uma viga de laje, porque se fosse uma barra, ela ia também mudar o seu posicionamento. Okay? E, portanto, os posicionamentos dos pilares estavam realizados de forma correta já. E podíamos continuar com o nosso exercício, uma vez que o nosso passo número 3 estava concluído. O passo número 4 engloba então a criação do piso número 1, Pisacota 300, que vai ter aqui uma série de particularidades. Vai ter aqui umas consolas com 1,20 m. Vamos aqui mostrar exatamente essa situação. Aqui estão as consolas de canto que vão ter 1,20 m. Vão passar 1,20 m neste pilar e naquele pilar. E depois vamos ter aqui um avanço de 2 metros nesta consola, uma consola com um avanço de 2 metros, que tem umas vigas de apoio de 1 metro, okay? E que estão colocadas essas vigas a meio deste vão que aqui está. Portanto, temos uma viga com 2,75 m e outra com 2,75 m e ao meio vai crescer então uma viga com 1 metro, ali outra viga com 1 metro e depois uma consola que tem no seu ponto máximo 2 metros de largura. Okay. Vamos então fazer a modelação deste piso.
para o tricalco. Vamos passar para a cota 300. Vou rebater e vou começar a desenhar aqui, digamos que com barras, a minha geometria. Então vou colocar aqui uma barra por 2 nós para definir o contorno inicial do piso. E também a zona da abertura. Okay. E agora, o que eu tenho é uma consola de canto de 1,20 m que vai desde aqui até aqui. Portanto, se eu utilizar a função geometria barra paralela à distância, eu posso colocar aqui 1,20 m, clicar nesta barra e dizer que quero uma paralela para aquele lado. Botão esquerdo para selecionar a barra e botão direito para indicar o lado da paralela. E faço o mesmo aqui. Okay. Agora preciso do ponto de encontro destas duas barras, que será a esquina da minha consola. Então é o Extend do AutoCAD, já referi ontem, que é o equivalente ao geometria nó por interseção. E portanto vou pedir para se criar um nó no prolongamento desta barra com esta barra. E portanto ali está. E desta com esta. Depois necessito dividir esta barra ao meio e aquela para fazer aqui a minha consola. Então vou a geometria barra dividir em N partes. Neste caso em duas partes iguais. E aqui também em duas partes iguais. Preciso de lançar vigas com 1 metro no nó 83 e no nó 77. Então, geometria nó translação. A translação vai ser segundo Z de 1 metro. Portanto, para este nó. Já agora eu vou fazer aqui um undo e vou fazer novamente a operação, geometria nó de translação e pedir para criar a barra, mesmo que não exista barra anteriormente. Só para aparecer aqui a representação da viga. E depois existirá então aqui o limite da laje que vai necessitar de ser curvado até 2 metros. Então, para nós acharmos o ponto a 2 metros de distância, eu vou fazer o seguinte, vou aqui pegar nesta barra, dividir em duas partes iguais, reparem, e vou fazer outra vez a translação do nó, só que agora 2 metros. Em vez de ser 1 metro, vou pedir uma translação de 2 metros. Ora bem, aquela barra não preciso dela, só preciso do nó para me servir de referência, portanto posso eliminá-la. E aqui também posso unir estas barras, uma vez que não vou precisar daquele ponto já para introduzir a minha laje. E portanto tudo que são pontos notáveis da geometria deste piso eu já os tenho definidos. Portanto agora é só introduzir a laje. Para o efeito eu vou aqui então a geometria, laje maciça, introduzir maciça, dar-lhe o nome, laje maciça 2, deixar ficar as cargas que tínhamos definido, meter a discretização de 1 metro que tínhamos referido anteriormente, indicar ao programa que vou meter uma viga de 25 por 40 no contorno da laje, centrada, e vou introduzir então a laje. Okay? E vou introduzi-la incluindo já, evidentemente, as consolas, porque têm a mesma espessura da laje. Se não tivessem, teríamos que fazer à parte. Aqui a consola, como eu não consigo fazer a parte curva, vou deixar assim e depois vou aplicar uma função de curvar de lado. Quando acabar de dar o contorno exterior, vou dar as aberturas que existem na estrutura. E aqui deveria ter ali um nó para me servir de referência, não o tenho. Okay? E portanto não consigo fazer a abertura como deveria de ser. Então vou aqui a geometria nó e tenho que introduzir ali os nós. Vou ter que cancelar esta função,
geometria nó introduzir, ali na interseção das paredes, para ter pontos para depois poder fazer o contorno da laje. Portanto, vou ter que repetir a operação, geometria, laje maciça, introduzir, vamos chamar então LM2, vamos aqui meter a discretização de 1 metro por 1 metro, o resto dos dados estão corretos, e introduzir então a nossa laje pelo seu contorno exterior. Como eu referi, aqui vou deixar a direito, depois utilizarei uma função de curvar lado de laje. E portanto, assim que terminar o contorno exterior, dou as aberturas, clicando nos nós que definem exatamente o contorno dessa abertura. Terminados os contornos, quer da parte exterior da laje, quer das aberturas, carrego na tecla Escape e dou a direção X geral. E reparem que já tem ali a abertura reconhecida, já tem as consolas, já tem toda essa informação aqui colocada. Haveria agora que curvar este lado da nossa laje. Então, para o efeito, eu vou a geometria. O que eu quero modificar é a laje maciça, portanto vou ao elemento laje maciça e vou aqui a operações sobre laje e tenho aqui curvar lado. Clico no lado a curvar e clico no nó. Ele sugere uma divisão em 13 pontos, em 13 troços. Eu vou pedir 14 e fazer então aqui a curvatura da minha consola. Okay. Já agora vamos então renumerar a nossa estrutura, reordenar a nossa estrutura e pedir para verificar, até para que as barras sejam convertidas em vigas de laje e possamos assim começar a trabalhar já com as vigas de laje definitivas. Vamos regressar ao nosso enunciado, ao nosso passo número 4 do nosso PowerPoint. E portanto cá está as consolas de 1,20 m. Reparem que as consolas têm bordo livre, portanto teremos que corrigir essa situação. As vigas são de 25 por 40 e existem vigas aqui em todos os alinhamentos. Aqui existem umas vigas também de 25 por 40 e depois aqui a parte curva é bordo livre também. Então vamos corrigir então essas situações. Geometria, lajes maciças, vigas de laje, fazer viga de laje fictícia. Aonde? Converter em fictícia aonde? Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. E já agora vou rebater toda esta parte que aqui está a curva, vai passar para a viga fictícia. Cá está, ela aparece tracejada e deixa de ter secção atribuída. Depois existem vigas aqui em todos estes alinhamentos. E portanto, como já está introduzida a laje, das duas uma, ou introduzo uma barra e peço ao programa para verificar a geometria e ele converte a barra em viga de laje, ou vou a geometria, lajes maciças, porque já estou a trabalhar sobre lajes maciças, e peço para introduzir vigas de laje interiores, porque as periféricas automaticamente são introduzidas pelo programa. Então digo que quero uma viga de laje daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Portanto, desenhar as vigas de laje que necessito. Okay. E agora na outra direção. E já só falta este alinhamento. Como se indica que as vigas são para ter uma secção de 25 por 40, nós vamos aqui e escrevemos exatamente essa secção, 25 por 40, e atribuímos a todo o piso. As da consola, como são vigas de laje fictícia, não recebem essa secção, portanto, fica o piso resolvido. Okay. Cá está, então, o nosso piso tipo. Regressemos, então, ao nosso PowerPoint e diz aqui, finalmente, para introduzir as ações das paredes exteriores e criar mais 5 passos, 5 pisos com
a função geometria nó translação. Então, vamos fazer exatamente isso. Ações, definir contínua em paredes 10 kN vertical, carga permanente desde aqui até aqui, desde aqui até aqui. Vamos aqui introduzir outra vez, desde aqui até aqui, mais esta fachada e finalmente esta fachada. Cá estão as cargas das paredes exteriores. E agora fazer mais 5 pisos iguais a este. Geometria, nó, translação, 3 metros de altura entre cada piso, entre a face superior de uma laje à face superior da outra. E pedir então para fazer 5 cópias e criar os pilares só onde já existem pilares. Portanto, na extremidade das consolas não quer pilares e nas caixas de elevadores também não quer pilares. E agora, muito importante, copiar e mover as lajes. Então, translação do quê? De todo este piso que aqui está. Portanto, cá está o nosso piso e cá estão os nossos 5 pisos adicionais. Eu vou tirar daqui o modelo arame. Cá está, então, os nossos 5 pisos adicionais. Okay. Reparem que os pilares estão perfeitamente alinhados dentro dos pisos, com as vigas, com os posicionamentos que fizemos há pouco. E, portanto, aqui está o nosso modelo. Regressemos ao nosso PowerPoint para vermos agora o próximo passo, que é o passo número 5. Temos aqui, entretanto, uma ampliação do passo número 4, que era para se ver melhor. Okay, já está resolvido, não precisamos de ver com grande pormenor. Cá está o passo de criar as 5 cópias para os restantes pisos, também já o fizemos. E, portanto, com isso concluímos a modelação do nosso edifício. Vamos verificar se está tudo correto. Natural que apareçam alguns erros, nomeadamente aqueles 2 que vimos há pouco. Mas, de qualquer modo, geometria renumerar, geometria reordenar e geometria verificar para ver então quais os erros que existem neste modelo. Portanto, a nível de erros, só existem os extremos da viga de laje não permitida, que vimos há pouco, e a viga de laje do muro, que necessita de uma ficha pré-definida. Então, para fazer a atribuição dessa ficha pré-definida, basicamente ele necessita disso porque no topo do muro de cavo não vai existir viga, então o programa pede-me para eu atribuir uma viga com armadura para não perder tempo com essa situação. Eu posso chegar aqui, pedir uma ficha pré-definida qualquer. Vou escolher uma de 25 por 25 porque o muro tem 25 de espessura, para ficar melhor no modelo tridimensional. E, portanto, resolver essa situação. E depois há aqui ábacos sem pilares, são os ábacos da caixa de elevadores, que se resolve facilmente através da função geometria lajes maciças, ábacos, para calcular automaticamente em função da nova geometria. Seleciono os pisos todos. E, portanto, ele calcula-me os ábacos. Os ábacos são as zonas junto aos pilares onde o programa vai fazer análise de funcionamento, análise de transverso, portanto, vai ter uma discretização mais fina, uma análise mais fina nessas zonas. E, em princípio, ficaremos só com os 2 erros da extremidade de viga de laje não permitida. Mas vamos pedir então para verificar a geometria e ver o que é que nos aparece neste momento. Ora bem, a nível de erros, portanto, só temos exatamente os 2 erros que ali estão. E depois temos uma advertência que o programa nos dá, que é a indicação de que nós, por um lado, atribuímos molas à laje de fundação, por outro lado, atribuímos encastramentos às chapatas. Eu sei, vou com isso a cálculo, portanto, não vou estar a tomar isso em consideração neste momento. Relativamente ao outro erro que aparece, está relacionado com a laje de fundação que nós aqui temos. Cá está, na cota menos 300.
E portanto, se eu clicar nesta lupa, aparece-me a pescar o sítio onde existe esse erro. Esse erro tem a ver com a não existência de um nó nos limites da caixa de elevadores. Portanto, a discretização da laje não passa ali e como não existem nós de pilares, ele dá-me esse erro. É muito fácil de resolver, é só introduzir lá o nó. Geometria nó introduzir, clicamos aqui, agora clicamos ali, ali e ali, assim temos a certeza que fica lá o nó introduzido. Renumeramos, reordenamos sequencialmente, ok? Isto ficar com uma certa ordem e pedimos para verificar então a geometria da estrutura. E portanto, já não existem erros, o som foi diferente, só existem as advertências. Okay? E portanto, o nosso modelo estava pronto para ser calculado. Se regressarmos ao enunciado, vamos ver que tínhamos aqui a necessidade de realizar a introdução da ação sísmica na estrutura. Era pedido, nomeadamente, para se definir uma zona sísmica C, uma análise dinâmica e um tipo de terreno solo coerente. Então, vamos fazer exatamente essa situação. Também temos que definir uma tensão resistente para o terreno, indicar que as sapatas são do tipo 1 e colocar estas molas nas lajes de fundação. Portanto, são estes 3, 4 pontos que nós vamos fazer agora no nosso modelo estrutural. Voltamos ao tricálculo. Vamos às opções de cálculo de fundações gerais e vamos indicar que a tensão de resistente do terreno, a tensão admissível do terreno é 0,300 e que o tipo de sapata é uma sapata do tipo 1. Okay. Portanto, este assunto resolvido. Relativamente às características da laje de fundação, vou aqui a secções, lajes de fundação e vigas flutuantes, características. Vou recalcular já agora os modos de elasticidade de acordo com o material que escolhi. Vou à laje de fundação e vou colocar aqui os parâmetros que foram referidos no enunciado. 300 em KY, 100 em KX, 100 em KZ e os de rotação calculados automaticamente. E a tensão do terreno 0,300, como estava referido no enunciado. Okay. Portanto, se formos conferir uma vez mais, temos já a tensão do terreno de 0,30 nas sapatas e na laje de fundação, já temos as sapatas tipo 1 escolhidas e já temos as molas colocadas na laje de fundação. Falta-nos só a questão da ação sísmica. Vamos então aqui maximizar o tricalc, se o rato me ajudar. Não consigo fazer assim, já não é mal. E portanto vamos fazer vou aqui abrir novamente o tricalc. Cliquei ali no X para fechar o programa e vou então voltar a abrir o programa. Agora sim já está maximizado, já consigo ver ali os ícones. O computador está a ficar sem recursos devido à transmissão da internet. E vamos abrir aqui o nosso exercício 7. Ora, como eu estava a referir, iremos agora tratar da introdução das ações sísmicas sobre o nosso modelo estrutural. Para introduzir essas ações sísmicas, eu vou aqui ao menu de ações, vou a opções, ativar o sismo
e o seu sentido positivo e negativo e escolher RSA dinâmico. Seguidamente vou a ações, definir, carrego no botão dinâmico para introduzir então as características do sismo. Ora, no nosso enunciado tínhamos então zona C, se não me engano, solos coerentes moles, a cota do solo é a cota 0, tínhamos uma cave. Vamos calcular pelo método de resolução mais rápido, o FIST, e sem condensação de graus de liberdade. Vamos considerar a massa rotacional, vamos considerar a ação sísmica segundo a regra dos 30%, ou seja, quando atua o sismo numa direção, considerar que atua 30% do sismo na outra direção. E vamos trabalhar com o máximo número de modos de vibração permitidos, bem como a massa efetiva máxima que se consiga mobilizar. Uma estrutura em pórtico, localidade normal, coeficiente de amortecimento de 5% e utilizar as massas que vêm referidas no RSA, 40% de sobrecargas, neve e ações neve ausente e ações móveis também 40% do seu valor. E aceitar. Portanto, a partir deste momento era possível fazer a introdução das ações sísmicas sobre a estrutura. Okay? De qualquer modo, antes de fazer a introdução das ações sísmicas sobre a estrutura, referir que as opções de cálculo dos muros de cave têm a consideração dos impulsos de terreno e dos impulsos dos níveis freáticos que